Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, se o Governo fosse uma tabela de Excel, seria a tabela das projeções orçamentais deste programa de estabilidade. E o problema não é o excesso de otimismo. O problema são os truques, são as folgas, as margens escondidas que procuram impedir um debate franco e sério sobre as possibilidades e as prioridades para Portugal. O problema é a propaganda vazia das contas certas e da inevitabilidade de uma crise que volta a soar uma década depois e que apenas serve para validar os argumentos bafientos da austeridade e justificar uma política de medo sem horizontes. O problema é mesmo a falta de horizontes, a navegação à vista, a contenção absurda de despesa durante todo o ano para depois se distribuir uma parte da folga em medidas avulsas anunciadas ao sabor do que o Governo entende ser a necessidade política do momento. O que aqui está nestas tabelas e nestes números é a verdade que a propaganda do Governo não corrige. O que estes números dizem é que o Governo poupou na despesa com quem se vê aflito com os preços que dispararam, que desistiu dos alunos que não têm professores, que desistiu dos professores que não são respeitados, que desistiu da ideia de uma escola pública e de qualidade. O que os números dizem é que o Governo desistiu de corrigir a falta estrutural de profissionais da saúde, quanto mais fazer crescer o SNS para dar resposta às novas necessidades da sociedade. Desistiu de alargar a rede de serviços públicos, das creches às respostas para idosos. Desistiu da justiça. Desistiu de revolucionar os transportes públicos, desistiu do investimento que protege o país das alterações climáticas, porque essa é a única consequência prática de uma redução cada vez mais acelerada do peso da despesa no PIB, quer face ao passado, quer face ao que o próprio Governo tinha previsto antes para aquilo que seria o futuro. É o Conselho de Finanças Públicas que o diz. Ao que chegamos, Sr. Ministro Fernando Medina, depois do Governo ser obrigado pela Comissão Europeia a taxar os lucros excessivos das grandes empresas, é o Conselho de Finanças Públicas que vem alertar para a redução da despesa em saúde e educação, para os níveis anémicos de investimento público e avisar que já se está a preparar uma nova folga orçamental. O que está dito nestes números, que representam os salários dos trabalhadores do Estado, os números que representam as resmas de papel dos tribunais, os números que representam a construção de hospitais, é que nada vai mudar. E tudo aquilo que não foi feito ontem não vai ser feito amanhã. E com isso, senhoras e senhores deputados, nós não podemos concordar. O Governo pode ter desistido do país, mas há um país que acredita que os serviços públicos são uma condição de uma vida tranquila em segurança e são a garantia que o mundo não é uma selva em que se salva quem puder. E não se trata aqui, Sr. Ministro Fernando Medina, de defender contas públicas desequilibradas, como tenta dizer quando quer maniatar o debate. Trata-se, antes de mais, de exigir verdade e seriedade no debate orçamental. E trata-se, depois do mais, de saber que nenhuma das grandes conquistas estruturais deste país, chamemos-lhe nenhuma das grandes reformas estruturais deste país, como foi a construção do SNS, teria sido feita se para isso dependesse da assinatura do Ministério das Finanças e deste Governo. O futuro não pode ser a gestão do presente. Acho que cito bem as palavras do Presidente da Assembleia da República ontem. O futuro não pode ser a gestão do presente. E porque entendemos que este país tem condições políticas e financeiras para recuperar o tempo de carreira dos professores, para pagar salários que compensem a inflação, para ter um sistema de impostos justos, para salvar o SNS, para alargar o SNS, não aceitamos os termos em que o Governo quer fazer este debate orçamental. Se o programa de estabilidade rejeita a sensatez e só promete instabilidade até 2027, o Bloco de Esquerda só pode rejeitar o programa de estabilidade.